Olá, querido irmão. É um prazer recebê-lo aqui no canal Vox Spiritualis, a voz do Espiritismo. Vamos iniciar a leitura do 22º capítulo do livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já deixe o like e se inscreva no canal para ser notificado de novos vídeos, e eleve seu pensamento a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec e Espíritos. Capítulo 22. Não separem o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com Jesus, para o tentarem e disseram: Será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Não leram que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher e não formarão os dois senão uma só carne. Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Então, que o homem não separe o que Deus juntou. Eles retrucaram: Mas, por que então Moisés ordenava que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que despedissem suas mulheres. Mas no começo, não foi assim. Por isso eu lhes declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério, e que aquele que desposa a mulher que outro despediu também comete adultério. Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas, as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não tenham sofrido mudanças com o tempo. Daí resulta que, diante da lei civil, o que é legítimo num país em dada época é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que o casamento religioso em certos países é o único legítimo. Noutros, além desse, é necessário o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Mas, na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Deus quis que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos seus filhos e que fossem dois, e não somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições comuns do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres, que por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, muitas das vezes, essa afeição é rompida. Não é da satisfação do coração que se cogita e sim da do orgulho, da vaidade, da cobiça, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem repartidas, disse que os cônjuges igualmente o são e muito felizes hão de ser. Porém, nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz que se concordem podem suprir a lei do amor, se esta não preside à união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que se uniram à força. A promessa feita ao pé do altar torna-se um falso juramento, se pronunciado como fórmula banal. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não prescindisse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Deus, ao dizer, não serão senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separem o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Será então supérflua a lei civil e deverá os casamentos voltar segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso ela é útil e necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Entretanto,
nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina vêm dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda exuberantes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral, que por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia se perguntará o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Encerramos aqui essa parte do capítulo. O que achou da passagem? Deixe uma mensagem nos comentários e compartilhe com as pessoas que você gosta. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para ser notificado dos próximos capítulos. Que Deus abençoe você e a toda a sua família. Até o próximo vídeo.